Bom, crianças, hoje, né, agora, a nossa última aula do dia, que é de ciências. Vamos começar na página 64, tá bom? Iremos falar detalhadamente, né, das partes das plantas. Então, vamos começar aí pela raiz, tá bom? Temos aí, nas plantas terrestres, ou seja, as plantas que nascem na terra, né, no solo, a raiz é a parte responsável por fixá-las ao solo. Além disso, em todos os tipos de plantas, ela é a parte que absorve do ambiente a água e os sais minerais, substâncias importantes para a sobrevivência das plantas. Então, é através da raiz também, né, que as plantas podem conseguir a água e os sais minerais, tá? Ela puxa, né, a água e esses sais minerais. Nós temos aí 4 imagens de raízes, né? Temos a raízes de uma árvore, raízes de um gramado, raízes de cebolinha verde e raízes de cenoura. Observem bem aí. O que vocês têm que ter em mente, crianças? Que o tamanho da raiz sempre depende do tamanho da planta que vai nascer, tá bom? Se é aqui ó, igual a cebolinha é uma plantinha que não é tão grande, ela é pequena. As raízes dela ó, são bem fininhas, tá? Aí, por um exemplo aqui em cima, as raízes de uma árvore. Se é uma árvore muito grande, ela precisa o quê? De raízes grandes, raízes fortes para aguentar fixar essa árvore no solo, tá? Então, as raízes ficam bem grandes, grossas, né? Aí temos aqui a do gramado e a da cenoura também, tá bom? Sempre temos que ter em mente, quanto maior a planta, mais forte, né? Maior tem que ser a sua raiz. Se a plantinha for pequena, ela deve ser, provavelmente ela será menorzinha, né? Mais fininha, não é tão grossa como as outras, tá? E agora, aqui na página 65, vamos falar do caule. O caule é a parte responsável pela sustentação da planta, né? O que é sustentação? Ou seja, ele faz a planta permanecer em pé, tá bom? Ele que faz a planta permanecer em pé. Além disso, ele transporta água e sais minerais absorvidos pela raiz até as folhas. Então, aquele processo. A raiz lá embaixo absorveu a água, né, e os sais minerais. O caule está acima da raiz. Então, ele também absorve essa água e os sais minerais e vai fazer com que a água e esses sais minerais cheguem até a folha da planta, tá bom? O caule também leva o alimento produzido pelas folhas até outras partes da planta. Então, ele não leva somente as folhas, tá? Ele leva as outras partes também. Se tiver flores, frutos, ele também faz esse transporte, certo? Então, é isso daí. Primeiro passa pela água, pela raiz, né? E os sais minerais passam pela raiz. Da raiz, eles vão para o caule, né? Que leva, transporta essa água para as folhas ou outras partes da planta. Tudo bem? Aqui temos alguns exemplos de caule. Ó. O caule do bambu, caule da salsa. Olhem bem aí, tá? O caule de uma árvore. Olha como que ele é maior, né? Mais grosso, né? Para poder sustentar, né? As outras partes da árvore. O caule da roseira, né? E é isso aí, crianças. Agora vamos lá na página 66, falando das folhas. As plantas produzem o seu próprio alimento e é nas folhas que isso acontece, por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, né, já havíamos até discutido isso, que as plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento e lá nas folhas dessas plantas é que acontece esse processo de produção do alimento, né? Que ele é chamado de fotossíntese. Para que esse processo ocorra, a planta precisa de ar, água e luz solar, tá? Então, são essas 3 coisas necessárias para a planta. Ela tem que ter ar, ela tem que ter água e luz solar, tá? Para que ela sobreviva. Além disso, é através de estruturas presentes nas folhas
que as plantas respiram e transpiram, ou seja, eliminam água para o ambiente a fim de auxiliar no controle de sua própria temperatura em outras funções. Então, está dizendo aí o quê? Que tem outras estruturas presentes nas folhas que fazem com que elas respirem e transpirem, tá bom? Elas conseguem eliminar a água para o ambiente e faz elas ficarem na temperatura necessária para a sobrevivência delas, tá bom? Então, temos aí folhas de Vitória régia, folhas da bananeira, folhas da árvore chamada plátano, tá? É o nome de uma árvore, as folhas dessa árvore. E folhas da planta chamada hosta, tá? Então, tem aí diferentes tipos de folhas, ó. Até a Vitória régia, ela é uma folha, tá bom? Aí tem outras estruturas presentes nas folhas que vocês vão aprender mais à frente, tá bom? Quando vocês estiverem maiores em outro ano, aí vocês vão conhecer essas outras estruturas, certo? E aqui na página 67 temos flores, frutos e sementes, tá? Foi o que a gente falou aí, ó. Algumas plantas produzem flores, que são as partes responsáveis pela sua produção, pela sua reprodução, ou seja, pelo processo dos frutos e das sementes, a fim de dar origem a outra planta, né? Então, tá falando aí que as flores, né, elas são o quê? Responsáveis pelo processo de reprodução. Ai, como, professora? Porque é através delas que depois vai se formar os frutos e dos frutos saem as sementes. E as sementes, se a gente plantar novamente, vão dar origem a outra plantinha, né? Então, temos aí os frutos são responsáveis por proteger as sementes. Então, os frutos, né? Dentro deles tem as sementes e elas são protegidas por esse fruto e por espalhar essas sementes em outros ambientes. Já a semente é a parte da qual se origina outra planta. Então, falou aí, né, que dentro do fruto tem a semente e a semente, quando ela é jogada no ambiente, ela dá origem, né, a outra plantinha, seja qual for. Aí temos aqui a flor do pé de mamão, o fruto do pé de mamão, né, a fruta, né, o fruto que a gente fala, né, que é o mamão verde ainda, e aqui as sementes do fruto do mamão, que dentro dele tem as sementes, e se a gente plantar, vão nascer outros pés de mamão, tá bom? Então, dessas sementes aqui, que estão dentro do fruto, se origina outra planta, outro pé de mamão. Tudo bem? E temos aqui. Você já observou que algumas plantas parecem movimentar em direção à luz solar? Confira no box da página a seguir um exemplo e a explicação desse fenômeno. Esse próximo fenômeno aqui que a gente vai falar é o fototropismo, tá bom? Da página 68. A professora não vai falar dele agora. Vamos falar na aula de laboratório, tá bom? Vou explicar para vocês o que é esse fenômeno e quando ele acontece, certo? Então, essa página a gente deixa. E temos aqui o Mãos à Obra. O Mãos à Obra vai ser a tarefa de hoje, tá? Então, temos aí, vamos fazer a página 69, 70 e 71 de tarefa, certo? Então, vamos lá. Não é difícil, tá? Então, vamos lá. Leia o trecho da canção a seguir. Planta bambolê. Quando eu nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Então, falou de algumas partes da planta aí nesse trechinho da canção. Então, temos aí. Quais são as partes das plantas que não foram citadas nesse trecho da canção? Gente, quais são as partes das plantas? Raiz, caule, folhas, flores ou frutos? Quais foram as que não falaram aí, tá bom? Aí vocês vão escrever aqui quais as partes da planta que não falaram. Temos aqui semente e flor. Se quiser grifar aqui com o grifa-texto, pode grifar, tá bom? Semente e flor. E aí vocês vão
escrever quais foram as partes que não foram citadas na musiquinha, tá? Número 2. Observe as imagens a seguir e circule os elementos necessários para a manutenção da vida das plantas. O que as plantas precisam muito? Precisam de casa? Precisam de água? Precisam de fogo? De luz? De ração ou de uma caixa? Quais são? Vou dar uma dica, tá? São duas coisinhas que vocês têm que circular aí que as plantas precisam bastante, precisam muito para sobreviver, tá bom? Então vamos à página 70. Encontre no caça-palavras as partes das plantas. Depois escreva a função de cada uma delas nos espaços indicados. Então vocês têm que achar as partes das plantas, né? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Tem que achar aqui no caça-palavras. E depois escrever a função de cada uma delas, tá bom? Resumidamente, não precisa escrever muita coisa, tá bom? É só o essencial, certo? Então vamos agora à página 71. A imagem a seguir apresenta a obra Girassóis de Vincent van Gogh. Vejam aí. Vincent van Gogh, né, pintou esse quadro lá em 1888, em Londres. Quais as partes da planta podemos identificar na pintura? Assinale com um X as respostas corretas. O que dá para a gente ver aí, crianças? Dá para ver a raiz? Se dá para ver a raiz, vocês marquem. Tá dando para ver alguma raiz aqui? Se dá para ver, vocês marcam. Se não dá, não marca. Tá dando para ver o caule? Se der para ver o caule, marca. Está dando para ver folhas? Está dando para ver flores? Está dando para ver frutos? O que vocês veem aí, tá? Só vai assinalar o que der para vocês identificarem nessa pintura, tá bom? E aí, essa tarefa, vocês podem mandar para a professora pelo AVA, tá bom? Para eu ver o que vocês fizeram. Até na próxima segunda-feira, tá bom? Que vai ser dia 25, certo? Então, por hoje terminamos aí, tá bom? Até a próxima aula.